aparecem aqui diversas vezes nesta breve carta. Mas um outro termo que é muito usado em João de forma muito técnica é amor. Amor. Na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai afirmar 2 vezes: Deus é amor. Ele não vai dizer que Deus tem amor, mas que Deus é amor. Há uma grande diferença. A própria essência de Deus é o amor. Deus é amor. E se queremos conhecer amor, temos que olhar para aquele que é amor. E aprendermos o modelo de amor a partir dele, porque ele é o amor. Mas enfim, João então trabalha com esses 2 termos, e mais um e outro, como por exemplo, luz. Ele fala muito sobre a luz, mas para nós, nesta carta, esses 2, e que talvez sejam os principais, verdade e amor, é de grande importância. E esta carta então é sobre andar na verdade. Andar na verdade. Não andar na incerteza, e veja só, andar na verdade. E aí no meio nós temos esta pequena preposição na, que precisamos atentar, que ela carrega também a força de um artigo definido, né? Andar numa verdade. Escolhe a sua e ande nela. Aquela da esquina, aquela da outra esquina, você abraça uma e vai em frente. Numa verdade. Não, andar na verdade. Eu sou, disse Jesus Cristo, uma das verdades? Não, ele disse: eu sou a verdade, a verdade. Então, abençoada você, se já encontrou a verdade, encontrou-se com Jesus Cristo, porque só nele é que há a verdade. Deus é a verdade maior, por isso Jesus Cristo, Deus encarnado, é a verdade. E a partir dele é que todas as outras verdades, então, são construídas como algo menor e dependente dele. Mas, enfim, aqui está João nos falando o que nesses versos em particular. Se a carta toda podemos pensar em termos de andar na verdade, aqui nós encontramos nestes versos a admoestação, ensino maravilhoso, precioso para mim e para você. Continue na verdade. O continuar na verdade. Não é apenas um momento. Se a verdade é verdade, ela deve ser verdade, então sempre, ou então não é verdade. Por isso, se ela é verdade na minha vida hoje, tem que ser amanhã, depois de amanhã, e daqui 1 ano, daqui 10 anos, 100 anos, e toda a eternidade. É a verdade. Deus é em Cristo. Então eu preciso continuar na verdade, nunca perder esta condição de continuar na verdade. Esta é a afirmativa que encontramos aqui, no escrito nas palavras do apóstolo. Como você continua andando na verdade. Ele marca esse ponto em relação a Gaio, que recebe esta carta. Uma marca na vida de Gaio que o apóstolo João faz questão de destacar e apontar, porque é fundamental. Você, aqui nesta noite, continua na verdade. Ah, não, eu andei na verdade um tempo atrás, hoje não mais. E alguns pensam até que abandonaram a verdade, mas mesmo assim estão na verdade. Não, ou você continua na verdade, ou você não continua na verdade. Onde está você hoje? Que a palavra de Deus fortaleça a sua fé. Eu espero, creio que todos nós aqui estamos na verdade, haveremos de continuar na verdade. Que o Senhor nos firme nesta noite. Continue na verdade. Então é preciso interagir na verdade. Esse é um dos aspectos que deve acontecer nas nossas vidas. O apóstolo João, nesta carta aqui, não vai falar de verdade apresentando apenas um tema filosófico, nem mesmo apenas uma abstração teológica, mas ele vai falar da verdade como deve ser, a verdade de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo, algo que tem tudo a ver com a nossa existência e todo o nosso ser. Inclusive, então, levando-nos a um interagir na verdade. Veja a introdução da carta. O presbítero, e aí então os títulos então eclesiástico para João, apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você percebe aqui
uma dinâmica, não algo morto, mas uma dinâmica relacional, intensa, sincera, por causa da verdade, Jesus Cristo. Aqui nós temos tanto o remetente, ou presbítero, já disse, um título que o apóstolo João assume porque ele era um dos presbíteros, então, ali da igreja. É bom lembrarmos que o apóstolo João deixa o território de Israel e ele vai, nos anos futuros, depois da morte de Jesus Cristo, vai servir a Deus, cumprir seu apostolado na chamada Ásia Menor, hoje Turquia, baseando-se especialmente naquela época, grande cidade de Éfeso. E lá naquela região haviam muitas igrejas. Hoje a gente pensa naquela região como Turquia, totalmente muçulmana, mas deixe-me dizer que a partir do tempo de João, do apóstolo Paulo, e por muitos séculos, aquela região toda foi cristã, totalmente cristã. Até que então houve um movimento político-social em que os cristãos foram praticamente exterminados, expulsos, e o islamismo tomou conta e fechou qualquer possibilidade de outra fé ou crença ali estar. Mas então, muitas igrejas sendo estabelecidas ali, o apóstolo Paulo atuou naquela região, encontramos no livro de Atos isto, e João vai se instalar em Éfeso, e então ele ali como apóstolo, a partir de Éfeso, cuida de muitas igrejas na região. E ele é o apóstolo ali, então o presbítero maior, título eclesiástico de liderança. Mas ele escreve ao amado Gaio. Gaio, nos indica o texto, era membro de uma das igrejas da região, a carta não diz qual é, e Gaio era ali alguém de uma certa liderança, influência naquela igreja. E aquela igreja passa por problemas, você deve ter percebido na nossa leitura da carta toda. Há problemas ali, a coisa não vai bem. Mas Gaio é alguém que vai bem, ele continua andando na verdade. Então, João vai lançar mão de Gaio para ajudar aquela igreja nos seus problemas, as dificuldades que ela enfrentava. Gaio é um nome, não é hebraico, não é judaico, é um nome romano, quer dizer alegremente. Esse é o significado deste nome, Gaio. Então ele era romano, não era judeu. E deve ter se convertido então do paganismo. Ele não vem de família, de uma tradição como os judeus, do culto do Velho Testamento. Não, vem lá do mundo pagão romano. De alguma forma o Senhor o alcançou ali, ele conheceu a verdade, Jesus Cristo. Mas Gaio, aqui, é um liderado. João, o presbítero, o apóstolo, é o líder. João, diferente de Gaio, não é romano, é judeu. E aí nós temos então esta maravilha da verdade de Cristo, Deus em Cristo, que traz seres humanos tão distintos a este relacionamento em cima da verdade e na verdade. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Gaio e João, dois de herança e origens tão distintas, identidades distintas, agora estão nesta convivência. O que é que os une? A verdade. É na verdade, diz aqui o apóstolo João. Mas essa interação, interagir na verdade, leva à intercessão, esta oração solidária, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Não sabemos se Gaio estava atravessando problemas de saúde, e por isso ele é lembrado na oração de João, ou se não, simplesmente João lembra ou pensa em interceder pela saúde dele. Nós às vezes falamos uns com os outros, não é? A saúde é tudo. Se você tiver saúde, tudo está bem. E, enfim, é central realmente, não é? E João então vai orar pela saúde dele, a interceder para que ele esteja bem, não esteja
com problemas. Esta oração muito solidária, solidária na verdade em Cristo. E aí essa solidariedade também que é muito holística, pensando uns dos outros de forma plena, total. Ele ora para que então tudo vá bem na saúde, mas também que tudo lhe corra bem. Isto é, que não haja contratempo aí nas suas lidas da vida, trabalho, o seu lidar inclusive com as finanças, que tudo possa lhe correr bem, que o Senhor esteja cuidando de você. Assim como vai bem a sua alma. Então também aí uma palavra de afirmação, podemos até dizer de gratidão, porque Gaio pode enfrentar problemas da saúde, Gaio pode ter contratempos nas lidas da vida, no trabalho, quem sabe na família, no relacionamento com parentes, não sei, qualquer problema aí, mas a alma dele vai bem. O que é a alma ir bem? Isto quer dizer, ele está no relacionamento, em paz, em ordem, com Deus. Com Deus, a alma está bem, o mundo à volta talvez não está tão bem, pode ter esse momento difícil na saúde e outras coisas, mas a alma está bem. E é isso que acontece com Gaio. Mas enfim, aí está essa oração solidária, holística, que é levantada. Por quê? Porque há um interagir na verdade. Não é apenas um mero desegismo, que a etiqueta social recomenda e nos faz parecer pessoas boas, educadas. É algo muito mais profundo aqui. Eu amo você na verdade, diz João. A verdade em Cristo. E leva a esta oração, a esta preocupação até muito solidária. Lembrando do seu irmão Gaio. Ele vai dizer, vai chamá-lo de amado. Vai dizer eu amo, um relacional afetuoso acontece aqui, não piegas, não também no sentido de um sentimentalismo vazio até, mas é um amado e amo, todo envolvido e dependente da verdade. É um amor a partir de Jesus Cristo, do que ele fez na vida de João e fez na vida de Gaio. É esse amor, é este amado. Você é meu amado. Não se trata nada aqui, às vezes existe até aqueles que estão tentando desenvolver uma teologia queer ou gay, de que que relacionamentos em sentidos assim, homossexuais, é na verdade. É na pessoa e transformação de Jesus Cristo. Amado, amo, um relacional afetuoso, na verdade do Evangelho. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Ela tem uma definição filosófica, sim, teológica, sim, mas é a verdade mais claramente do Evangelho. Deus em Cristo, a verdade, se manifestou. E Ele é o caminho e a vida, para mim e para você. O interagir na verdade. Você precisa continuar na verdade. Uma das formas é interagir na verdade. Entenda essa dimensão do que é estar na verdade. A verdade de Cristo no Evangelho. Isso deve me levar a interagir na verdade. É algo que abençoa a minha vida, abençoa a vida do meu irmão amado, da minha irmã amada, e ao abençoar a mim, abençoar o meu irmão, minha irmã, abençoa a igreja e a obra de Deus, que se torna forte e viva. E um testemunho diante do mundo, de um mundo esfacelado, um mundo totalmente estropiado, e que vai conhecer no testemunho, na verdade, no interagir da igreja, algo muito real, muito real. Continue na verdade, isso também há de levar você a ser alguém que fomenta a verdade, você faz o fomentar da verdade. Verso 3, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Como é que João, então, soube do estado
deste irmão Gaio, que estava à distância em outra localidade, porque alguns irmãos foram até lá e contaram a João. Quando nós lemos a carta toda, tudo aponta que esses irmãos se tratam de mensageiros, missionários, pessoas que eram enviadas às igrejas pela própria liderança, como no caso João, para edificar a igreja, levar uma palavra e ver como é que a igreja estava. E é isto que vai ser tratado aqui nesta carta, porque na igreja de Gaio há aquele que não quer receber esses enviados. E há uma divisão na igreja, e há uma ruptura, e João quer tratar isto. Mas esses irmãos passaram por lá e encontraram a igreja com esses problemas, mas encontraram um Gaio que os recebeu, que mostrou hospitalidade, mas sempre neste interagir na verdade de Jesus Cristo como igreja. E eles voltam então para João e trazem as informações. Tudo indica que João vai enviá-los de volta, ou outros mensageiros, de volta àquela igreja, porque nesta carta ele fala sobre estas visitas futuras. Isto acontecia muito na igreja primitiva, sabemos por informações extra-bíblicas. Mas eles voltam para João, foram até lá, viram as dificuldades da igreja, conheceram, experimentaram, observaram, testemunharam o continuar na verdade de Gaio, voltam para João e contam tudo isto. Muito me alegrei, diz João, ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Não sei se marcaram uma hora com João, se almoçaram juntos, se passaram a tarde toda junto, como é que foi isso, mas a verdade é que houve um encontro, uma reunião de João com esses irmãos. E eles começaram a relatar. Conversa aquilo que eu e você usamos tanto, e acontece tanto. Sobre o que conversamos? Sobre o que falamos? Eu creio que nós, ainda mais nessa época da mídia, que põe tanto assunto, tantas coisas na nossa cabeça, nós menos e menos falamos sobre a verdade. Nós precisamos fomentar mais a verdade, se fomentar da verdade. Eles falaram e conversaram sobre a verdade e como a verdade estava sendo achada na vida de Gaio. Há esse tipo de conversa entre você e os seus irmãos em Cristo, suas irmãs em Cristo? Sobre como é que a verdade está, como é que está sendo vivida, como é que ela é prática em nossas vidas. Esse trazer a nossa convivência para navegar mais à volta da verdade. E com isso nós nos desafiamos, nos exortamos, somos fomentadores da verdade. E aqui ele diz, falaram a respeito da sua fidelidade. Na conversa de João com esses enviados, esses irmãos, houve um momento que pararam para eles começarem a contar e descrever como que Gaio era fiel à verdade. Continuava na verdade, fidelidade. Gaio está firme, Gaio está indo bem na vida cristã na sua família, Gaio está indo bem na vida cristã em todas as áreas da sua vida, ele está muito firme lá na igreja, apesar dos problemas, ele é uma bênção naquela igreja, ele continua na verdade, ele está na fidelidade. Que conversa boa esta, que conversa, talvez podemos melhorar um pouco as nossas conversas, melhorarmos um pouco, trazermos a verdade, para fomentarmos, mas continuar na verdade, algo que você precisa, eu preciso, continuar na verdade, é também então praticar a verdade. E é isto que nós encontramos em Gaio, na verdade. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Continua andando. O que é andando?
certamente não é o mover geográfico. Passos. Essa expressão que nós usamos no português era muito usada na língua grega, que é andar no sentido de viver. De viver. Como é que eu vivo? Você está vivendo na verdade. Gaio, então, continuava vivendo na verdade. Esse é o sentido de andar. Isto é, o pensamento de Gaio estava formatado pela verdade. E porque o pensamento de Gaio estava formatado pela verdade de Cristo, o Evangelho, então o comportamento dele também era formatado pelo Evangelho, a verdade de Deus em Cristo. E então, porque o comportamento e o pensamento estavam formatados pela verdade, as suas ações eram formatadas, orientadas pelo Evangelho, pela verdade, Cristo. Agora note, você continua andando. Esta força aqui, verbal, é fundamental para percebermos o peso. Não é que ele deu alguns passos na verdade. Não é que ele viveu alguns momentos na verdade. Ele continuava. Era hoje, é depois, depois e depois. Sempre, sempre. E mais, de forma holística, isto é, em todas as facetas da vida de Gaio. Ele continuava andando, vivendo na verdade. Isto é, a vida dele envolvia o quê? Casamento, filhos, quem sabe. Envolvia o trabalho, lidar lá com o mundo profissional, financeiro. Havia as suas questões também financeiras pessoais. Havia a questão das suas emoções. Como você era ele, como eu era ele, um ser humano, todo cheio de emoções. Como é que ele tratava isto? As ansiedades, as tristezas, as alegrias também. Como é que ele lidava com a sociedade? Como é que ele lidava com o seu tempo, as suas horas, o seu fim de semana? Como é que ele tratava o seu lazer, o seu entretenimento? Como que ele administrava o seu relacionamento com os parentes? Vivendo na verdade. Todas as facetas. Continuar na verdade é então praticar a verdade. É continuar andando na verdade. Continue na verdade, meu irmão, minha irmã. Você está continuando na verdade. O Evangelho de Cristo é o ponto de partida que então direciona tudo mais na sua vida. Deus em Cristo. O seu sair, o seu chegar é moldado, orientado pela verdade, Deus em Cristo, o Evangelho. Interagir na verdade, fomentar a verdade, praticar a verdade, e então esse focar na verdade. Se preferirmos, esse preocupar-se com a verdade. Não tenho, diz o verso 4, o apóstolo João diz, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, do que os meus filhos estão andando na verdade. O apóstolo João usa nas suas cartas esta expressão filhos para se referir aos membros da igreja. Ele como, então agora nessa época aqui, já idoso apóstolo João, pelo que sabemos da história extra-bíblica, foi o único que não foi levado ao martírio. Faleceu com causas naturais, na velhice já, idade bem avançada. E ele então é este presbítero. O presbítero quer dizer o ancião, mas no sentido mais técnico, que era aplicado na igreja, aquele que é mais experiente na fé e lidera. Ele é o presbítero, quer dizer o presbítero acima dos outros presbíteros, é o idoso apóstolo, uma coluna da verdade na igreja. E então
os membros da igreja ele chama de filhos, uma tratativa carinhosa dele. Mas aí está essa expressão dele que nos deixa até constrangidos. Não tenho alegria maior. Qual é a sua maior alegria? Certamente você tem grandes alegrias. Ou o que seria para você, você deseja uma grande, a maior alegria para você. Não tenho maior alegria do que ouvir que os crentes, os membros da igreja, meus filhos, estão andando na verdade. Não quer dizer que ele não tivesse outras alegrias, como eu e você temos e gostamos delas. Mas note aqui este preocupar, este focar na verdade. Por quê? Porque eu posso pensar numa porção de coisas que me deixam um pouquinho mais agitado, de forma agradável. Mas nada é mais precioso do que saber que eu e meus irmãos estamos na verdade do Evangelho e continuamos a andar nela. Estamos nessa saúde, estamos nessa sanidade espiritual que nos dá sanidade mental e nos dá sanidade existencial, emocional, a partir do Evangelho de Jesus Cristo estar calcado na verdade. Por isso, ele não tem alegria maior de ver a obra de Deus se firmando no coração da igreja, no coração dos crentes, e vê-los então firmes na verdade. Porque a verdade, Deus em Cristo, é o que há de mais precioso, é a única coisa eterna, além da nossa alma, criada por Ele. Esta preocupação com a igreja, com o reino, esta preocupação com o irmão, com a irmã. Mas a primeira preocupação é que eles estão dando na verdade. Ele não deixou de orar por Gaio, pedindo pela saúde de Gaio. Ele não deixou de orar por Gaio, pedindo, esperando que tudo corra bem com você. Isto é, todas as suas áreas de vida, seu trabalho, etc., tudo vá bem, prospere. Mas há algo para ele muito maior, este bem-estar na alma de Gaio. E é isto que ele quer ver nos seus filhos, que eles estejam andando na verdade. Este desejar aqui, esta alegria maior dele, de que os filhos andem na verdade, é o interesse sobre todos os interesses da vida. Verdade do Evangelho. Mas note, ele não tem alegria maior do que ver os filhos andando na verdade. João não está dizendo, eu não tenho alegria maior do que ver a igreja cheia de agito, cheia de show. Não é isso que ele fala. Cheia de pessoas alegrinhas, porque estimularam de forma mais agradável suas emoções. A alegria maior não tenho do que ouvir que há programas maravilhosos na igreja, que encantam os olhos das pessoas. Não é isto. Como é que eles estão na verdade? Como é que está a vida deles? Eles estão andando na verdade, estão vivendo na verdade, todas as facetas de suas vidas. A igreja é composta de gente assim, então a igreja é assim. Interagir, fomentar, praticar, focar. Que pela graça de Deus, você, cada um de nós, possa dizer nesta noite, eu continuo e continuarei andando na verdade. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a continuarmos na verdade. Que a Tua palavra abra os nossos olhos espirituais, nossa reflexão, e possamos, diante de um horizonte tão conturbado, agitado,
podemos dirimir e separar, Senhor, tudo de forma que, com lucidez, nos organizemos de forma a continuarmos na verdade. Continuarmos, sempre continuarmos na verdade, até aquele glorioso dia. O Senhor sabe a condição de cada um aqui nesta noite. Alguns chegam cansados, outros chegam em paz, alegria, outros com um fardo ou um tormento até. Mas que a Tua palavra, Senhor, seja mais uma vez viva e eficaz, segundo a necessidade de cada um de nós em nós. Que ela nos fortaleça, para que no meio das lutas deste mundo nós saibamos que nós temos a verdade e temos para onde olhar e temos no que andar. Que possamos, Senhor, todos nós sermos achados firmes e não confusos no chamado Teu para a verdade em Cristo. Guarda-nos na verdade, guarda-nos em Cristo. E obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade para conosco também, nos sustentando, cuidando das nossas necessidades, provendo para nós. Nossa gratidão no altar com a nossa oferta nesta noite. Em Cristo oramos. Amém.